Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal Testemunhar. Meu nome é Josué Faria E o meu Antoniel Rodrigues. e aqui nós iremos abordar um bate-papo bem legal aqui no nosso podcast. É um lugar onde nós sentimos à vontade para falarmos de Deus, falarmos de profissões. E a cada dia que passa, nós estamos abrangindo mais o nosso portfólio, né, aqui no nosso programa. E também temos já uma série de estudos que começamos já. Se você for lá na nossa playlist, você vai ver. E tá bem bacana, né, Antoniel? É isso aí, Zé. O pessoal em E casa aí vai acompanhar e vai gostar, né? vai gostar. Tem muito assunto pela frente, tá? Temos convidados bem assim, tá bem a par mesmo do assunto. Tudo para que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. E aqui no nosso canal a gente tem um prazer de estar dedicando esses momentos para você, porque tudo que a gente faz, Antonella, é para Deus, né? Pra Deus, né? Pra Deus e o crescimento das pessoas também, né? Claro, com certeza. Mas é levar a informação para as pessoas de que Deus ainda continua fazendo milagres nos nossos dias. E através das orientações dele, as pessoas ela têm a oportunidade de ser bastante felizes, né? É isso aí. Hoje nós temos a presença aqui rápida, né? Vou falar rapidinho aqui de quem que é, né? É da Renata. Renata é professora há mais de 20 anos, né, Renata? Isso mesmo. Boa Pode. noite ou boa tarde a todos. Obrigado aí, Renata. Bom, pessoal, antes de mais nada, a gente começar nosso bate-papo aqui, vai ser um papo bem legal para você que é pai, para você que é mãe e para você que é filho. É uma conversa que vai ser muito interessante para você. Eu acredito que eu vou aprender muito aqui, Eu Antoniel. também, com Né? certeza. Sempre todo nosso bate-papo é um grande aprendizado que a gente tem aqui dos nossos queridos convidados. Bom, mas já desde antemão, quero convidar você a curtir nosso canal. Não se esqueça de sempre estar. A primeira coisa que você faz é curtir, porque tem muitas pessoas que assistem nosso canal, tem muitas visualizações, mas poucas curtidas, Antoniel. Verdade. A pessoa tem que dar uma colaborada, porque é importante. Porque cada vez que você curte nossos vídeos, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, ele começa a entregar para mais e mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever para você estar recebendo os vídeos que a gente posta. Detalhe, nós abrimos um canal específico para cortes, se chama Cortes Testemunhar, ou Testemunhar Cortes. Nós vamos deixar o link aqui na descrição e todos os cortes, shorts que nós vamos colocar vai ser direcionado para lá. Então aqui no nosso canal é só os vídeos, nosso bate-papo com os nossos convidados, tá? Também nós temos o nosso Instagram, que lá a gente sempre coloca um spoiler de quem vai ser o nosso convidado. E o nosso podcast é gravado, então o que acontece? A gente grava, no mesmo dia da gravação a gente já solta um spoiler de quem vai ser. E com certeza o vídeo de hoje, a nossa convidada Renata, você deve ter assistido já lá no nosso Instagram, que é Canal Testemunhar. Você segue a gente lá que vai ser um prazer ter você lá com a gente também. Bom, sem mais delongas então, meu amigo, eu quero aqui nesse momento chamar aqui a nossa amiga Renata Lopes, né? A família Lopes, família grande nessa família, né, Renata? Isso E mesmo. tivemos aqui com a gente aqui há pouco tempo atrás, o seu irmão, né? O Renato, né? Ariane, né? E a Ariane, que ela faz parte da comunidade dos surdos, veio aqui, foi um papo muito legal. Foi assim, algo que eu aprendi muito, né, com a Ariane, conheço eles há muitos anos e eu acredito que foi um assunto assim que para aquelas pessoas que não conheciam esse mundo, né, pôde aí entender um pouco do testemunho que a Ariane contou aqui e o Renato participou com a gente, peça fundamental, né? Ele era o tradutor para a gente aqui e foi assim bem legal a história deles. Bom, Renata, qual é a sua formação literalmente, Renata? Olha, eu sou mãe, esposa, sou pedagoga. Eu estou concluindo em outras três áreas. Geografia. Minha filha vai até me dar uma bronca que eu estou ali para entregar meu TCC, mas estou dando uma organizada. Letra de geografia. Poxa vida. Letras, eu entrei como uma segunda opção e agora em abril, maio, já me formo. Também estou pensando. E neuropsicopedagogia. Essa tá difícil, porque engloba muito tempo, muita dedicação, mas se Deus quiser, vou concluir. E hoje, como é Dia dos Professores, Parabéns. Sim, obrigada. parabéns. Nós ganhamos também uma pós a escolher, PAD lá no meu trabalho. Então, Olha que legal. mais Legal, uma hein? ali, hein? Para eu terminar, preciso concluir. Mas assim, ela falou uma formação que é muito importante. Mãe, né?
essa é uma das formações mais importantes, né? Que eu acredito que eu tenho assim, uma vez eu conversei com uma professora do meu Sim. filho e ela falou assim que a, os pais, né? Eles são uma junção de parceria com os professores na educação das crianças, né? Então, eu acredito que, além do trabalho que vocês, professores, fazem, que é excepcional, e, na minha opinião, os professores tinham que ser muito mais valorizados no Brasil, mas a mãe e o pai, eles são a chave fundamental ali, né, com uma junção junto com os professores para dar essa educação. Muito bem colocado. Como você tocou nessa questão, e nós vamos abordar um pouquinho, eu sou mãe da Bruna, vai fazer 18 anos. 18 já, Bruna? Já Nossa. está se formando em técnica de enfermagem junto com o ensino médio. E o Arthur vai fazer 16 anos, também está no primeiro ano do médio, vai para o segundo. Então, essa formação de mãe é muito importante e é uma que a gente teve que aprender, porque citam-se muito, mas no dia a dia, ali com as inspirações certas, que eu tenho que dizer que é a divina, a gente vai achando os caminhos corretos. Também meu esposo Gildo está ali para me apoiar, me ajudar, mas a educação ela é muito grande. Ela é um presente de Deus e é disso que a gente vai falar um pouquinho, né? Que bom. Renata, você tem algum livro que você lê e você fala assim, não, esse livro é uma referência para mim no trato na área da educação dos meus filhos? E tem algum livro assim que você Sim. Eu posso indicar mais que um? pode? Fica à Olha, vontade. Pais Preparados e Filhos Vencedores. Ele é fantástico. Então, ele vai te ajudar a entender o seu papel em relação ao criar dos seus filhos, o que eles são e o que eles podem Se tornar. se tornar, dentro de uma visão cristã Uhum. e formação de caráter. Nós também temos uma que é da Nancy, eu não vou falar aqui certinho o sobrenome dela, mas depois a gente coloca lá na descrição, pode Isso, ser? pode ser. E também tem a escritora Ellen White, que é fantástica, ela aborda tantos assuntos, em especial temos 2 livros, Educação, que é fantástico para pais, mestres, professores, pastores e também orientação da criança. Então ele ali toca em todas as coisas que você pode acertar e aquilo que você deve evitar para ter um filho vencedor, não vencedor secular, mas alguém que vence e sabe respeitar. Olha, esse livro da Ellen White, né? Que ela fala sobre educação no lar. Eu ainda não li esse livro. Preciso ler. Eu, como um pai, né? Mas as referências que eu tenho dele, e você é uma referência aqui, né? Elas são conselhos para a eternidade, né? Perfeito, usou o adjetivo correto. Eternidade, essa é a palavra. E, Renata, e quais são os princípios para uma criança ter uma boa educação no lar? Os métodos assim que são importantes, fundamentais para isso? Porque me parece hoje que os pais não têm tanto tempo assim com os filhos e parece que a educação ela se tornou algo terceirizado, né? O que os pais têm que fazer hoje para tentar educar os filhos da melhor forma possível? Se você me permite, eu vou responder, mas só para vocês entenderem que eu sou filha mais velha entre 4 irmãos. Meu pai não era cristão quando eu nasci, e depois de 4 anos a minha mãe conheceu a igreja adventista, se tornou um membro ali, participante, e meu pai não era. Porém, toda a influência da minha mãe, isso fez com que nós crescêssemos, aprendêssemos exemplos de dignidade. E é isso, hoje em dia, o que é necessário. Um pai e uma mãe tem que entender, Daniel,
Aqui eu não sou mestre, tá, queridos? Eu tô falando da minha experiência e daquilo que nós podemos fazer mediante a Bíblia, a luz da palavra e a minha experiência, tá? Acertei muitas vezes, errei muitas vezes e vou continuar, porque eu sou um ser humano. Então, hoje, nós pais temos que entender que filho dá trabalho. Dá trabalho. Então, exige tempo. Vamos mudar aí a palavra? Então, assim, ó, vamos até apagar aqui, em deletar. Ou não, deixa aí mesmo. Filho exige tempo. E tempo é o que nós não temos ultimamente. Tá difícil. Porém, isso é uma função sua, tá? Você tem que ter tempo para o seu filho. Ah, eu só tenho 1 hora? Essa 1 hora tem que ser com qualidade. Qualidade. Então, nesse 1 hora, você vai olhar nos olhos, você vai ouvir, você vai fazer seu ouvido também, você vai fazer as suas brincadeiras, depende da idade. Hoje em dia, muitos pais compram esse tempo, ao invés de dar o tempo, traz aquilo que a criança quer e pronto. Sim, só para ficar ali dispersa e tal. E a gente vai entrar ali nessa parte dispersa mesmo. Então, primeira coisa, tempo e qualidade. Filho precisa de tempo. As pessoas hoje acham que, ai, como que eu vou educar filho às melhores escolas? A primeira escola é no lar. É o lar, né? É o lar. Você tem a sensação que, assim, você como professora, e às vezes a gente observando, parece que as pessoas estão terceirizando isso para os professores, né? Sim. Mas na verdade começa em casa, né? Começa em casa. Olha, se eu começar a contar aqui, nem vai ser meme. Várias situações. Então, de que a professora, no caso, né, sou eu, vou falar, que eu tenho que dar conta de algumas coisas que não são minhas funções. Então, eu sou uma professora muito assim. Então, eu trabalhei a maior parte, tá? Quase 20 anos na educação infantil. E agora eu tô no Fundamental 1. E aí os planos para o Fundamental 2 ou nível médio ali, ou faculdade, não sei até quando o Senhor vai me dar essa, vamos dizer assim, esse raciocínio para lidar com isso. Então, às vezes eu tenho que ser psicóloga. Hoje teve uma homenagem, aí falou que professora é psicóloga, médica, dentista, artista, cozinheira. Eu tenho que dar conta de algumas coisas que não são minhas funções. Então, quando meu aluno fala assim, ai, cadê a régua, o livro? A minha mãe não colocou. Ah, eu já falo assim, peraí, quem que é o meu aluno ou minha aluna? Você ou a mamãe? Então, quem precisava colocar? Você ou a mamãe? Claro que uma criança de 4 anos, ela não é capaz de se organizar, a gente vai ajustar, vai ajudar. Então, a mamãe chegava com a mochila da criança de 4 anos de rodinha. Não precisa, mãezinha, vamos ver se ela consegue puxar? Conseguiu puxar. Então, vamos lá, ela vai abrir o seu próprio zíper e vai tirar a agenda dela e colocar na minha mesa. Parece bem banal, mas são coisas que a gente faz. Então, uma autonomia. Os pais hoje, eles não querem dar autonomia para os filhos. Às vezes é pressa, pega tudo, ou também é mais cômodo eu fazer a ter trabalho. Exatamente. Você tá falando essas coisas, eu tô só imaginando, assim, visualizando, porque o meu filho tem 4 anos, né, o Brian. E eu levo ele na escola todos os dias, todas as manhãs. Quem traz ele não é eu, né? É sempre alguém lá, que é amiga nossa, ou minha mãe, ou até mesmo minha esposa. E uma coisa que eu ensinei pro meu filho desde quando eu comprei para ele essa mochilinha de rodinha, que parece que é o ápice das crianças, né? Quando eles são pequenininhos, né? E eu falei, filho, a mochila é sua, então você vai pegar na mão esquerda, na minha mão, e na direita você vai levar a sua. Sabe? Então o que acontece? Toda vez que ele desce do carro, ele já espera eu pegar a mochila, colocar para ele, ele pega e vai. Então, se você falou isso aí, eu já mentalizei, já. Um like aqui pro... Sério. Vai ir, né? Olha, como que... E olha, pessoal, criança aprende muito rápido e eles cobram depois que eles aprendem. Eles são uma esponjinha.
é outro ponto que a gente vai falar. O exemplo. Então, a gente falou que a educação começa em casa. No lar, né? Jesus foi educado por Maria no lar. Ele teve exemplos terrestres, tá? Jesus, quando criança, não fazia tudo certinho, não pecava porque ele era santo. Não, ele é terrestre. José, pai terrestre, carnal como vocês, e Maria como eu, mãe. Claro que cada um tem a sua particularidade, o seu temperamento, a gente tem que respeitar. E Jesus cresceu em graça e estatura. Hoje em dia, o nosso erro, eu falo nosso porque eu sou mãe, a gente não pensa na estatura, não pensa do educar para a eternidade. E as crianças são uma esponjinha. Ele aprendeu porque você ensinou. Foi. E se vocês, como eu também, ensinarmos errado? Outra coisa que você falou no começo foi a questão de tirar um tempo, né, para a criança, né, para o filho. Ontem eu estava em casa e a minha esposa ainda não tinha chegado do trabalho. E eu estava em casa com meu filho e eu lembrei exatamente o que você falou, porque eu estava fazendo um trabalho da faculdade. E eu preciso entregar esse trabalho logo, esse mês ainda, são 2 para entregar. Então eu estava ali naquela correria, fazendo ali no notebook, de repente meu filho faz o quê? Papai, vamos jogar bola? Aí eu parei assim, na hora eu pensei assim, falei, filho, papai tem um monte de coisa para fazer aqui. Aí ele veio de novo, papai, vamos jogar bola? Aí eu lembrei daquela frase, daquela história bem antiga, né, que o filho pergunta o quanto que custa a hora do Tem pai e que, tal. né? Aí na hora eu lembrei disso, eu falei assim, deixa eu jogar bola com ele. Porque eu posso fazer o trabalho depois que ele dormir, ou um tempinho. E eu fui lá e brinquei com ele. E olha, foi um momento, para mim, foi um momento maravilhoso. Isso mesmo. Às vezes, inconscientemente, também, um dia meu filho falou, né? Sempre uma loucura. Mãe, por que a gente tá correndo? Nossa. Porque eu tinha, né? Toda ali, tinha que levar ele pra escola, tal, trabalho, e me organizar. Aí eu falei assim, como assim? Por quê? Ele mal falava todo enrolado, 3, 4 aninhos aí. Aí eu pensei, falei, Senhor, hoje eu não tenho aula, tô de férias. E eu estava fazendo aquilo. Então a gente tem que se ligar. Automático, né? Tava Automático, no isso é automático. perigoso, isso é perigoso. Muito perigoso. Mas a vida da gente é bem corrido mesmo, né? Mas se os filhos são prioridades e devem ser prioridades na nossa vida, então o tempo ele vai existir, né? Você acha que alguns pais deixam de colocar essa questão de ter tempo com os filhos fora da prioridade? Você acha que existe isso ou não? Sim. Então, hoje, vamos pensar, lá no Éden, Deus fez Adão e Eva, uma família perfeita, e a sociedade, hoje, ela não está fora desse padrão, tá? Não quero polemizar, mas é bíblico. Então, e aí o que acontece? Muitas famílias, o provedor, o homem, é ausente, ou ele tem que andar muitas milhas para conseguir prover. Então, o crescer e multiplicar foi levado muito a sério, de uma maneira desorganizada, se é que a gente pode brincar. Então, tem mãe que precisa estar muito tempo fora para ajudar. Hoje, a educação dos seus pais, dos nossos avós, dos meus pais, totalmente diferente hoje da Sophie, do Brian, do Arthur e da Bruna, que já está em outra ali geração. Então, hoje a gente tem que sair para trabalhar. Porque eu também fui inspirada a ser essa pessoa, mas eu não posso deixar de ser a dedicada do lar. E aí a gente terceiriza. Essa semana eu vi um meme, um Reels de professor, a mãe leva, vim deixar a criança, tinha 6 semanas, 6 dias, 6 semanas, não lembro. Eu vou deixar às 7 e volto às 7 da noite. Aí depois desaparece. 3 meses depois, a mãe vem trazer fralda. Nossa. Então, assim, é quase isso. A criança entra às 7, sai às 7. E que tempo vê? Nenhuma. Já cheguei a trabalhar em creches que a criança voltava com a mesma fralda, a mesma roupa do dia anterior. E não é porque não tinha dinheiro, não, ou porque era baixa renda também. Cuidados. Era porque não tinha cuidado, não tinha tempo.
Também, isso aí que você acabou de falar, eu já vi outras professoras falando isso, que muitas vezes a criança, ela vai para casa e volta no outro dia sem tomar banho e sem escovar os dentes. É uma realidade muito triste que acontece hoje com relação às crianças, às vezes porque o pai ou a mãe não tem é, aquele tempo devido àquela responsabilidade, né? E são as estruturas familiares também. Exato, que tá por Então, trás, né, tudo isso. quando é baixa renda é porque terceiriza. Então, a nossa rede de apoio, ela tem que ser grande e estruturada. Então, por exemplo, eu tenho minha rede de apoio, minha mãe ali com 67 anos e o meu filho é minha rede de apoio. Agora que eu trabalho de manhã e à tarde eu estou trabalhando no administrativo. Então, a gente tem que buscar rede de apoio. A rede de apoio já foi uma babá, quando eu trabalhava em 2 escolas, mas eu passava tempo com eles. Hoje eles estão grandes, então, assim, a gente tem que se estruturar. Você não quer ter trabalho, não quer que seu filho passe uma situação vexatória ou que não vá contribuir em nada para ele. Não tenha filhos. Se organizem, é difícil. Há imprevistos. A gente não está generalizando e nem romantizando o mundo perfeito. Sim. É aquilo que é viável. Pode continuar. Não, muitas vezes eu tentei acertar e errei. A gente não pode ter esse medo. Vou tentar de novo. Vou pedir desculpa, vou tentar achar meios. É mais ou menos esse é o caminho. Mas as pessoas não querem, o que dá trabalho, é o que é mais fácil. Me desculpe, mas é isso que nós temos hoje. Pais e mães, né, que querem o mais fácil e muitos que não querem ouvir isso. Mas a gente não pode falar, não pode deixar de falar, melhor dizendo. Sim. Nós temos que ajudar, orar, muitas vezes, ou também falar, ó, vamos tentar desse jeito? Se você fizer desse outro jeito? Às vezes a gente erra, a gente quer explodir, e nós somos seres humanos. Mas o caminho da educação é um processo, todo dia, todo dia. Sabe que por falar essa questão, né, da educação do lar, que a gente está tratando aqui desse assunto, é algo assim que eu vejo muitas pessoas, muitas crianças que elas vão evoluindo na vida com uma certa deficiência de educação, Isso é bem do visível. básico, da educação. Bem Um visível. obrigado, um por favor, né? Você vê crianças que às vezes crescem com a questão do egoísmo muito maior do que o padrão de humano, que toda criança já nasce egoísta, ela quer para ela. Somos, né? Somos, né? Já nascemos com esse pecadão aí em nós. Mas Tem assim, dificuldade para dividir, né? exatamente. As coisas. Olha, o que eu vejo às vezes assim, ao mesmo tempo que eu vejo crianças que dividem, eu vejo crianças que Tem faz assim, não quer dar e às vezes o pai e a mãe tá do lado, finge Não é que comigo. não é comigo, meu filho, entendeu? Aí às vezes, e tem pais que você por isso que eu falo assim, ó, quer ver se um pai ou uma mãe ele educa bem o filho? São nessas situações. E eu acho que vocês enfrentam muita coisa ruim lá. Mas isso é lindo. A educação infantil, que é a minha paixão, ela é assim. Então, das crianças que estão ali, pequenininhas, 3, 4 anos, a gente já vê alguns adultos, já vê algumas personalidades. E ali a gente vai mudando. Que a educação, a filosofia da educação cristã é educar para ser um bom cidadão. Nossa, cuidado, eu estou batendo toda hora. E professora, né, gesticula, fala demais. E para a eternidade. Então, seu filho vai entrar, ele tem... Ah, não quer dividir. Olha, então vamos lá, vamos por partes. De quem é? É dele, não é? Então a gente faz esse processo, é dele. Então ele vai brincar, é dele, cadê o seu? Brinca com o seu. Depois que todo mundo brincou, você pode, amigo, eu trouxe o meu, gostei do seu. Isso com 4 anos, fazendo essa intervenção. Sim. 3, 4 anos, 2, é a intervenção do professor de educação infantil. Agora você pode deixar ele brincar um pouquinho? Não. Mas por que não? Você é tão legal. Quando a gente divide, a gente não perde.
A gente faz alguém feliz. É isso. Fazer alguém feliz. Hoje eu não preciso fazer ninguém feliz. O que pregam-se? Ah, Jesus, lá vem os haters. O segredinho para você ser feliz, a outra pessoa precisa ser feliz. Então, a sua felicidade... A minha felicidade é quando meus filhos estão felizes. Ou, mesmo que eles fiquem tristes, se for um momento ou algo que eu precisei podar, dizer não. Mas voltando à criança. E algumas crianças cedem, outras não. Então, ela não cedeu, nós vamos forçar. Olha, vamos tentar outra criança? Então, a gente respeita. No próximo dia do brinquedo, ou ali, que é o terror das professoras, a gente tenta de novo. E a gente percebe que funciona, é um pouquinho só, a gente tem que respeitar. Beleza, a gente percebeu que aquela criança não brinca, não divide, não nada, a gente já acende um alerta e já chama. Olha, tem notado que a socialização está reduzida, a gente precisa de uma parceria. Então a gente começa com esse jogo de cintura, para que ele consiga. Então peça para ele trazer algo que não seja tão ali que ele não consiga dividir, algo que ele troque também, porque isso faz parte, sabe? E a gente vai nesse caminho. E olha, a educação infantil floresce. Passou 3 meses, passou uma semana, a criança é outra. Então, eu queria tocar nesse assunto com você, porque é o seguinte, ó. É lindo. Isso é fantástico. Porque assim, ó, na minha igreja, né, tem um menino que ele não vai para a escola ainda. Eu não sei porque que a mãe ainda não leva. Mas você vê a diferença que é uma criança, acho que ele deve ter uns 5 anos, se não me engano. Não pode. Criança, então, a idade padrão obrigatória a ir à escola a partir dos 4 anos Isso. completos até março, final Exato, de março. Exato. Então, se ele já fez, ele tá fora. Tá fora. Então, o que acontece? É que né, o Brian, ele vai na creche desde os 2 anos. Então, o que acontece? O Brian, ele evoluiu demais quando ele entrou. E você vê uma criança com 5 anos que não tem uma fácil socialização com as outras crianças e até a fala dele é um pouco diferente, né? Então, assim, por isso que eu falo assim que a importância de vocês, professores, nessa questão do ensino infantil é fantástico. Por quê? Porque, igual você falou, os pais trabalham, diversas atividades, tem que fazer a sua parte que são obrigatórias. Se fosse depender 100% dos pais para tá dando toda essa questão, porque é o seguinte, ó, antigamente as mães ficavam muito em casa, os pais, porque eram outras condições. Hoje em dia as famílias têm que fazer o quê? O pai e a mãe trabalhar e muitas vezes às vezes não dá. Depois da globalização, capitalismo, então outra estrutura. Então o que acontece? Aí que vem um papel muito importante dos professores. Mas não pode ser deixado 100% para eles, né? Como você fala. Agora, Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitos pais têm dificuldade em ouvir observações com relação aos filhos? Aí é outra questão. Porque eu vejo assim, muitas professoras reclamando disso. Né? Porque tem hora que a professora consegue ali dar um jeito na sala conversando com muito carinho, muito amor. Mas chega uma determinada situação que tem que chamar os pais e então, assim, conversar, Daniel, né? Essa pergunta vai me render polêmica e eu vou já te exemplificar. Às vezes a gente dá um sorrisinho, às vezes a gente só... Mas eu não sou muito dessa professora simpática ali. Então, eu já começo assim uma reunião de pais, assim, depois da pandemia, eu começo assim, pedindo para 3, 4 voluntários darem o celular. Aí eu coloco um papel, peço para o pai escrever a senha. Aí o pai fica assim, eu dou uma brincadinha com a mãe. Olha, eu tenho o celular do seu marido com a senha, tal, tal, tal. Alguns não escrevem, eu falei, aí eu abordo. Eu falo, olha, se você, que é um próximo assunto, mas a gente vai englobar, me deu, que você tem de mais precioso aqui, aí eu falo os aplicativos que eles têm ali e sempre toca-se de banco, de dinheiro. Sim. Falei, com a senha. Ou você não quis me dar a senha, você me conhece? Você pode me conhecer, que eu trabalho há mais de 10 anos aqui, aproximadamente 10 anos na escola, já ouviu falar que eu sou brava, que eu sou legal, algumas coisas, mas
Alguns falam, não, não quero te dar. E como que você me dá o que você tem de mais precioso, sem senha, que é o seu filho? Não é? Então, assim, é parceria. Você tem que confiar em mim. Quando não der certo, nós vamos sentar juntos. Nós vamos Trabalhar sentar em juntos. conjuntos, né? E eu falo essa frase. Eu só continuo o que vocês fazem em casa. Então, assim, eu sou paga para ensinar ali toda a parte pedagógica, porém, a parte comportamental, a parte ali espiritual, que eu sou paga, lá na minha escola eu sou paga para falar de Jesus também, amém, por isso. E algumas coisas vêm de casa. Então, aquela velha máxima, a educação vem de casa, sim. Então, eu tô falando, tem 32 crianças na minha sala. E eu pergunto, regrinha, você tem que levantar a mão. Você falou, você vai ter que esperar 31 falar novamente para chegar a sua vez. Pois como E aí não tá. querem esperar. Isso tem que fazer também com 20 crianças de 4 anos. Você tem que sentar na sua rodinha, você tem que esperar, você tem que levantar. É fácil? Não é fácil. É o processo. Olha, lembra quando um fala, o outro ouve? Então, todo aquilo, né? Que a professora fala a metade da palavra e eles terminam. É verdade, é assim que eles aprendem. Mas se na sua casa, se no meu lar, eu estou conversando com meu esposo, minha filha entra, meu filho entra e começa aquilo, essa criança vai conseguir esperar 31 falar? Não. Essa criança vai respeitar? maneira nenhuma. Essa criança, a criança que, me desculpem, que abre a geladeira na casa dos outros, ou começa a pular, ou se comportar de uma maneira assim, que não é tão adequada, ou não sei nem se esse adjetivo é o correto, que é um comportamento, tem combinados. Eu combino em casa. Tem combinadinhos. Tem coisas que é só de casa, até falo. Hoje eles estão certeza. grandes, combinadinho só de casa. É Verdade. segredinhos, é só nosso, não precisa sair para fora. Na casa dos outros, pede-se licença, não abre geladeira, não conversa sem. Se tiver adulto, é para ficar sentado, espera, não peça nada. Sempre refira-se ao adulto que você está. São regras de ouro que não foram abolidas. Mas hoje em dia, tem criança que nunca aprendeu isso em casa. Porque ficar com a rede de apoio, ou com a escola, ou dormindo. Você me entende? Com a internet, né? Então, agora, esse era o assunto que eu ia entrar agora, tá? Dentro de tudo isso que você levantou, eu acredito que se os pais, não estou falando no modo geral, a gente sabe que Sim. tem muitos pais que são cuidadosos, que são, enfim, mas existem muitos pais que, para não deixar o filho atrapalhar suas questões, eles fazem o quê? Entregam o celular e aí a criança fica assim, ó. Fica ali na tela infinita, né? E fica ali e ele não consegue assistir. Olha, eu vou contar aqui agora rapidinho. O meu filho, eu falei que eu não queria que ele ficasse com o celular. Mas acabou acontecendo. Só que acontece, ele ficava só aqui, ó. E eles ficam quietos, eles ficam no mundo deles. Você não parece que nem tem criança em casa, na igreja, em qualquer lugar. Então o que acontece? Aí quando eu realmente vi a situação, eu falei, não, preciso tirar. E para tirar foi difícil, mas consegui. E o que acontece é que chegou numa fase que meu filho chegou em mim, ele estava com o meu celular, meu não estava na empresa. Aí ele falou assim, filho, dá o celular. E ele falou, é meu celular. Quando ele me falou isso, Renata, eu falei, peraí, que história é essa que esse celular é meu? Não, o celular é do papai. E aí eu peguei, então o que acontece? As crianças, isso é algo que faz com que as crianças não aprendam essas questões que você falou quanto aí. Sabe, eu vou aqui falar algo que eu não sei se esse dado é preciso, mas você pode pesquisar em casa. Uma criança para visão, para formação, me perdoem, eu estou até lacrimejando aqui, mas é uma questão aqui que eu estou com da visão. Uma criança menor de 4 anos, eu acredito, ela é super prejudicial à luz desse aparelho. Uma criança não é indicado
para uma criança menor de 4 anos. E hoje nós vemos bebezinhos que mal seguram o pescoço, sentam, ó, com o dedinho. Ai, Jesus, esse vídeo é para falar mal? Não. É algumas dicas ou algo que eu, como mãe, Renata, fiz, ou algo que alguém tenha feito que a gente pode melhorar, que a gente pode ajustar, tá bom? A intenção é essa. Então, uma criança menor de 4 anos não é indicada a visão. A luz do celular faz mal. Imagine um bebê ali, alguém que está formando ainda. E pensem, queridos, a formação do caráter, ela se dá até os 7 anos de idade, aproximadamente. Então, tudo que o seu filho tem que aprender de bondade, de honestidade, de amizade, de carinho, de respeito, é até os 7 anos. Nesses livros que eu citei, de Ellen White, tanto da orientação da criança ou educação, ela vai dar dicas e parâmetros de como Deus quer que nós eduquemos os nossos filhos e como que nós também nos comportamos. Foi nos dada a missão. Então, assim, o celular, já fiz sim. Ai, fica quietinho, toma. Ali, né? Num banco, no momento. Já fiz, meu filho era maior. Teve um dia, queridos, o Arthur eu acho que já tinha 6, são 2 anos, e a Bruna de 8. Então, cada um tava com... Nós tiramos foto, e quando eu vi aquela foto, quando eu tirei, achei o máximo, né? Que mãe, criança pequena, só tira foto dos filhos. Só. Aí o Arthur tava com o netbook e a Bruna tava com o meu notebook e eu tirei fotos. Ah, já conectados, coloquei lá na rede. Quando eu olhei aquilo, eu falei, sim, os 2 filhos, ali no computador. E ele realmente estava assistindo o joguinho e ela assistindo o videozinho e ela no joguinho, mas conectados. Para eu cozinhar? Sim. Mas mesmo assim, desnecessário, eu poderia colocar. E era tudo regradinho, tentava. E quando eu vi que estava fugindo daquilo, tanto que a gente tem um remember, a gente tem muito tempo, tinha, né? Muito tempo juntos, a gente passava, eu tentava suprir, sempre trabalhando meio período. Então a gente tem as músicas, tem os filmezinhos, os vídeos que a gente assistia, os momentos de parque, então a gente tenta, a gente lembra desses momentos. Isso é gostoso, que eu falei, olha, eu sei que eu errei muito, mas algumas vezes eu acertei. Nesse que é o importante. E eu também tenho combinado com os meus filhos. Tudo que é ruim, entra por um vídeo e sai pelo outro. Legal. Só guarda o que é de bom, retém só o que é de bom. Tem hora que eles conseguem, tem hora que eu consigo ou não. Então, para voltar, as telas, o uso de tela tem que ser reduzido. Jogos eles são assim, professora fecha o olho, balança a perna, tem que ser reduzido. E a gente vai para o cuidado com os nossos filhos. Renata, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a alegria de uma professora quando ela vê que o aluno está evoluindo na leitura e na parte da comunicação na sala de aula? Qual a alegria que vocês sentem? Isso, queridos, é algo que brota, cria uma endorfina aqui dentro, tão fantástica, poder dar, olha, parabéns, você evoluiu, é isso, olha, você conseguiu amarrar um sapato, olha, você já reconheceu essa letra, olha, você esperou a vez do coleguinha, que legal, a nossa fila tá de parabéns, educação infantil. Olha, hoje você trouxe, você dividiu. Isso não são jargões, não, isso é fantástico. É onde a gente vê o desenvolvimento. E isso só percebe quem está junto. E eu falo, queridos, muitas professoras que vocês nem conhecem, vivenciou mais parte da vida de vocês, dos filhos de vocês do que vocês. Sim. Então é importante reconhecer, saber elogiar a evolução de uma criança. Sim. E professora é uma luta, é uma vitória nossa. Então, quando consegue, aquilo assim é fantástico. A gente quer dividir para todo mundo. E parabéns. E lá na minha sala, eu tenho um aluno que ele é tão espontâneo, para tudo ele bate palma. E eu aprendi muito com essa turma desse ano. Eu sou uma professora que fala que eu brinco, que eu mando é só. Então vamos jogar futebol, eu bato balãozinho, vou jogar queimada, mas a hora eu falo, ó, liga o turbo, vambora, coloca o timer lá, então a gente vai interagindo, a gente combinou. Então, se vocês não cumprirem os seus combinados, o nosso também. E os pais, você só falou o que é de ruim que não deve fazer. Não, façam trocas inteligentes com seus filhos. Então,
Tá, você vai brincar 10 minutos, mas você vai ler 20 minutos. Então, eu preciso cozinhar, ou você vai ajudar o seu irmão a fazer a tarefa, então você tem. Olha, hoje você não cumpriu o seu combinado, então você perdeu. Não tem problema, que amanhã, quem sabe você consegue. E lá em casa, quando meu filho vai assistir, ele perdeu lá o celular. Então, os meus filhos, primeiro eu tirava tudo, aí ficavam ansiosos. Aí eu comecei, vou tirar o carregador. Beleza, aí levava para a escola, carregava lá. Falei, ixi, não deu certo. Mas eu sempre fiz. Agora, adolescente, você tem que ir arrumando outras, mais trocas inteligentes. Beleza, vai ficar assim, então o celular, e vai ter que ler tanto. Ou vou ter que ajudar nisso. Então, fui fazendo trocas. Você quer? Então, meia hora antes, quando a gente chega, e meia hora depois de tomar banho. Então, você não tomou banho, não vai. Sim. Você já sabe qual que é a sua regra. Vai fazendo combinados. Não voltem atrás. Seu filho tem que entender o que você fala no olhar. Ai, mas antigamente... Não, ele tem que entender. Isso é verdade. Importantíssimo. Esse olhar que você falou é bem interessante, porque, olha, o meu pai falava comigo e às vezes ele não falava, ele só olhava. Eu já entendi o que ele queria dizer só no olhar, né? Tem uma mãe que brinca comigo na reunião de pais. Olha, ele chegou lá e você pergunta, pode perguntar, por que é para eu regalar o olho para você? Porque ele deixou de cumprir alguns combinados. Ou ele perdeu alguma coisa que os outros cumpriram e ele não. Ele não. Então, assim, na nossa vida é assim, queridos. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é um processo. E se a gente buscar o libertador, o Deus maravilhoso em oração, porque isso que ele vai falar, Renata, quando ele voltar, onde estão os filhos que eu te dei? Renata, assim, essa questão que você entrou sobre, né, a palavra de Deus, eu sei que você tem esse momento do ensino religioso, né, onde você trabalha. O que você sente ao ensinar sobre Jesus para uma criança? Porque você ensina de Jesus para uma criança e para um adulto. Eu acredito que é totalmente diferente o retorno disso. A linguagem muda também, né? Eu vou ser bem sincera que há uns 40 anos atrás, eu tenho que agradecer muito as minhas professoras de escola sabatina, que é onde eu vou à igreja, e as professoras e a minha mãe, o lar, que eu sou fruto da educação adventista. Tanto na escola sabatina, ali eu fui aprendendo a amar Jesus, a guardar no meu coração as palavras, e isso, as professorinhas que fazem isso, as tias que a gente tanto gosta, fazem de coração. Qual foi a tia que te marcou? Tia Bel, tia Dina, É. ai Jesus, a outra, tia Fia, são aquelas, as meninas. E aí o que acontece? Hoje eu sou paga para fazer isso, olha que coisa, que Deus maravilhoso, sou paga para fazer isso. Então, vamos lá. Faz com prazer. Faço com prazer. Em tudo eu tenho que colocar. Então, estou ensinando lá sobre os animais vertebrados e invertebrados, matéria do 3º ano. Olha, na criação, em tal dia, Deus fez isso. Olha como Deus é inteligente. Ele colocou um na água, que rasteja, outro na terra, outro com escama. E ali eu vou falando de Jesus. E em português também, a gente vai usando geografia. Olha os relevos. Então, e onde estão os dinossauros? Então, ali eu transcendo. Se deixar, é algo que vive em mim e eu quero essa educação para os meus filhos. É nisso que eu acredito. Eu vejo que essa educação, ela cristã, ela é uma educação que marca muito a vida das crianças, né? A minha filha, a Sofia Rodrigues, ela estuda na mesma instituição onde você dá aula. E ela sempre fala, pai, hoje o culto foi assim, assim, assim. Eu falei, filha, que legal. E a música que você cantou? Ela fala, foi essa música. Ela fala quando é feita a oração, ela fala da meditação do pastor quando passa na sala de aula e faz alguma meditação. Então isso marca muito a vida da criança, né? Toca e é algo bem marcante mesmo, né? É aquilo. Lembra que a gente começou a nossa conversa com a educação vem do lar?
Então, ela tem a referência de pais que fazem uma meditação, não importa o horário, se é de manhã, se é à tarde ou se é à noite. E se você não faz, tenta ler um versículo da Bíblia com os seus filhos, procurar alguma musiquinha que isso vai acalmar, vai trazer esse momento com qualidade para os filhos. E é assim mesmo. Então, aí, não, hoje não vai abrir a Bíblia agora? Não, nós vamos abrir no final. Aí tem dia que a playlist são deles, tem dia que é minha, a gente vai fazendo essas trocas. Então é bem interessante mesmo, queridos. Bacana, Renata. Você está há mais de 20 anos, né, nessa área. Hoje, assim, você falou que você está procurando escalar, né, no caso, a idade das crianças. Qual assim, a idade, na sua opinião, não sei se você já passou por todos ou não, que é mais fácil lidar com eles, assim? Porque no infantil, você tem toda aquela questão, você tem aqueles cuidados, a questão do lar que você falou aqui e tal, mas também quando eles crescem, talvez tenha um pouco mais uma diferença maior. Olha, cada momento tem a dor e a delícia, se eu posso dizer. Então, na educação infantil, as crianças são maravilhosas, você vai vendo, aprendendo a evolução, mas os pais são difíceis. Nós pais cobramos. Eu mesmo, às vezes, marcava a reunião, acabava meu horário, eu falava que era uma reunião à tarde. Ai, oi, Pro. Eu falei, não, não é a Pro, é a mãe do Arthur. É a mãe da Bruna, ou marcavam reunião comigo também. Então, assim, cada fase tem essa dificuldade. Na educação infantil, a gente vê ali essa evolução mais rápida, as vitórias e as conquistas. A partir ali do 3º ano até o 5º, é uma fase ainda que eles estão ali tentando saber se eles são pré-adolescentes, se eles já não são mais crianças, é uma fase bem difícil, o 5º ano. É onde muita informação no celular, hoje as crianças não querem ser mais crianças e algumas ainda querem. E é onde eles não sabem lidar com os sentimentos e começam ali. Ah, mas meu pai falou que isso. Ah, mas e aí você já não é mais ali a que sabe tudo. Não tem problema não saber tudo, mas é aquela ali que precisa ser afrontada muitas vezes. Eu tenho amigas que estão com 5º anos assim, de meninas que não se respeitam, que às vezes sofrem bullying ou fazem bullying virtual ou lá. Então, assim, em casa, lembra? Em casa? A atenção dos pais tem que ser maior. Então, assim, os pais precisam estar atentos. Às vezes também são influências ou vídeos que estão assistindo. É tudo, a gente não está falando que os pais são culpados de tudo. Não, mas os pais podem ajudar em tudo. Ter atenção, isso, cuidado essa importante, atenção. né? E ali, essa escalada, também eu acho que é pela minha idade. Eu já tenho bastante tempo, mas agora a aposentadoria deu uma modificada, então eu não sei o que Jesus quer para mim. Então eu preciso preparar. Se eu vou ficar ali agachando, levantando com os pequenininhos, cantando lá em cima, lá embaixo, na semana de oração, ou se eu for para uma turma ali que precisa mais do emocional também, que os adolescentes ali, olha, não é fácil, não. E só para a gente já partir para o final do nosso bate-papo, qual o momento assim que você vê da idade que as crianças têm mais apego com você, com o professor? Porque assim, a minha esposa, ela está se formando em pedagogia agora esse ano. Que legal. E ela já fez estágio, ela está agora fazendo estágio administrativo. Mas ela já passou pelo infantil, pela creche. Então ela chegou a me falar algumas coisas referente a isso. Mas você que já lidou mais, qual a idade que você vê assim, onde que as crianças parecem que têm mais apego com o professor? Então nós temos ali, vamos lá, educação infantil, tem o maternal, berçário, maternal ali, menorzinhos, mas ali da obrigatoriedade, que é dos 4 aos 5 anos, eles têm esse apego maior, você é mais ainda a Mulher Maravilha, as mães ficam com ciúme, nossa, mas ele falou que você faz assim. Não, mãe, a Pro falou que é desse jeito. Ainda hoje eu mando recado, né, pra turma do 3º. Ah, mas a minha mãe ensinou. Ah, mas fala pra mãe que a Pro ainda tá nessa parte. Pede pra ela esperar um pouquinho que vai pro 5º ano. Então, assim, o carinho, gente, ele é mútuo, mesmo da criança que não recebe tanto carinho. A criança percebe, né? Percebe que a gente está ali. Mesmo quando, como dizia a minha avó,
a gente raia com eles, quando a gente fala mais sério, quando a gente olha no olho, a gente precisa falar, olha, não gostei, isso não se faz, vamos tentar mudar diferente. Ou quando, falou isso de mim, você gostou? Não. Então vamos chamar um amigo aqui, olha, fala para ele, eu não gostei. Vamos, ou falou algo que não é verdade? Vamos pensar? Então, a criança, ela sabe que é com carinho. E se às vezes a gente, né, ser humano, olhou de uma outra forma, olha, você me desculpa, da próxima vez eu vou tentar falar de uma outra forma, porque essa eu senti que não foi tão agradável. A gente tem que ter essa prática, pensar ali, ó, como pais. E tem as instruções bíblicas, nós temos um manual ali, livros de autoajuda. Então, queridos, nós temos que buscar. Se você tem filho, cuide deles. Cuide. Não deixe que, não terceirize na internet. Vá para o que é bom e faça tempo com qualidade. Faça combinados inteligentes. Seja firme com seu filho, sim. Cuidado para você. Essa semana, finalizando ali, foi uma professora fazer um sermão, conversar com as crianças da minha igreja no sábado. E ela leu do livro Educação, aonde Ellen White fala que os pais estão exagerando há mais de 100 anos atrás, hein? Exagerando que os filhos recebam elogios o tempo todo. Não é bem assim, né? Não é assim. Hoje, né, na internet, os alecrins, não é assim. É aquilo que eu falei. Coisas que são uma obrigação, bom dia, boa tarde. Parabéns, você deu bom dia. Olha, não, isso é uma obrigação. Bom dia, tudo bem? Que legal, você já aprendeu. Então, tudo com moderação. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Ajoelhe, ore, coloque a mão na cabeça dos seus filhos. Deus querido, que venham pessoas boas, que os meus filhos sejam boas influências, que eles não sejam influenciados, que as pessoas percebam que eles servem um Deus maravilhoso. E pequenino, o Brian já deve, e a Sofia muitas vezes já deve ter mostrado a luz que eles recebem. Sim, com certeza. Renata, antes da gente finalizar, então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os pais, né, como professor, e também, de repente, se você quiser também estender suas congratulations para os professores, fique à vontade. Queridos, primeiro eu tenho que mandar um abraço para os meus 2 filhos, porque ter mãe exigente e professora, olha, é andar segunda e terceira amiga. Então, um beijo para vocês, me perdoem aí, cada vez que a mãe aí dá uma surtada ou age de uma maneira que ela sabe que pode melhorar. Então, um beijo para vocês e obrigado por me ajudar a ser uma pessoa melhor diariamente. E me ajudem, porque, tô ajudando vocês. A segunda coisa é agradecer pela minha mãe, que ela foi uma mãe maravilhosa. Né, na verdade. Me perdoem aí. É uma pessoa maravilhosa e ela me ensinou muito e continua me auxiliando, me ensinando a minha rede de apoio. Aos professores, nós sabemos que todas as profissões começam a partir da nossa função, professor. Então, não tem um advogado que não foi professor, não tem um médico, não tem um auxiliar de cozinha, não tem nenhuma profissão ali que não passe pela educação. E se isso é um legado, se foi um chamado, exerça da melhor qualidade. Tem dia que a gente está cansado assim, tem dia que a gente quer jogar tudo para cima, mas acima de tudo a gente pensa com carinho naquelas crianças que nos fazem rir, que nos fazem chorar, que nos causam adrenalina, o temor do balanço de passar na frente, aquela que também não proferiu palavras agradáveis. Mas o nosso Deus, ele tem nos abençoado e vamos cumprir isso com excelência. A Bíblia diz, tudo que vier à tua mão, faça da melhor forma. Faça com excelência. Não é fácil, mas aquele nos ajuda. Queridos, obrigado também vocês dois, assim, carinhosamente. Um feliz dia dos professores. Vai estar atrasado, mas nós estamos gravando aqui no dia 15, então, um carinho. Papais, me perdoem se eu falei algumas coisas que você não gostaria de ouvir ou acha que é diferente. Porém, algumas instruções não podem ser mudadas.
algumas palavras, elas não podem ser ditas e algumas ações precisam ser mudadas. Assim como eu tenho que mudar, quando eu falei mais áspero com a minha filha, e ela falou, não gostei da forma que você falou, com 17 anos. Eu falei, eu tava brava, eu tava cansada, não, desculpa. Então tem coisas que a gente pode mudar sim, que a gente pode deixar. Passe tempo com qualidade com seus filhos, que só são marcas positivas na sua vida e na vida deles. Um beijo, desculpa a professora falar muito, né? E eu falei que não ia falar, hein? Imagina, Renata. Ó, quero agradecer de verdade, tá? Você ter aceito o convite de estar com a gente aqui. Olha, foram muitos aprendizados. Eu, assim, confesso que eu não sabia, né, dessa sua eloquência referente ao seu trabalho. Tá de parabéns, tá? Que Deus continue te abençoando bastante e que você continue, assim, ajudando a muitas crianças, tratando-as sempre como você faz, com muito amor, muito carinho, muito zelo, e olhando para elas como cada uma delas como bênçãos de Deus na sua vida. Eu agradeço. Viu, Muito querido? obrigado, professora Renata. Deus te abençoe, que Deus continue te iluminando. E aonde você estiver trabalhando, que a mão do Senhor esteja contigo em todos os momentos, Amém. dissipando todas as coisas ruins e trazendo as bênçãos na tua vida e as bênçãos do Papai do Céu a todas as crianças que estiverem contigo também. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Que Deus te abençoe. Amém, queridos. Parabéns pelo trabalho. E dizer aqui que eu não sou ali a mestra nem nada. Sei. Eu vou achando caminhos e algumas coisas a gente, né? A máxima de novo que vocês vão ver aí no vídeo, acerta, achando que errou e erra achando que acertou. Mas o bom Deus conduz tudo e o Papai do Céu ali dirige. Obrigada, viu? Tá certo. Bom, para vocês que chegaram até aqui, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Com certeza foram momentos que espero que você tenha aproveitado os ensinos, as ideias, as dicas, né, que a professora Renata deu para você e para todos nós. E se você ainda não curtiu o vídeo, não esqueça de curtir, não se inscreveu, não se esquece de se inscrever. Também nossa rede social lá no Instagram, né, canal Testemunhar, segue a gente lá. E é isso aí, Fernão. Tranquilo? Tranquilo. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Até mais. Deus abençoe vocês, que possamos então nos ver nos próximos vídeos. Até Tchau, mais, tchau. galera. Tchau, tchau.